Será que eu teria capacidade, por exemplo, de cometer um crime desse? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. O vídeo de hoje é mais um episódio da série nova que nós trouxemos aqui recentemente para o canal, que é a série Respondendo a Haters e a Inscritos, tá? Então eu me deparei com um comentário seguido de uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu acho que dá para a gente refletir aqui nesse vídeo. Eu quero te provocar nesse vídeo aqui, eu quero provocar um certo incômodo em você, para que você reflita com mais complexidade sobre algumas questões que acontecem no nosso cotidiano, né? Então eu quero te provocar uma reflexão e um incômodo justamente para que você faça esse movimento de sair do senso comum quando você estiver refletindo sobre algumas questões da nossa sociedade. Aqui eu tenho a Luciana Galhardo dizendo o seguinte: acho incrível uma hater psicanalista ficar impressionada com o fato dos desejos sexuais do Arthur Duval. Acho que entendi errado e ela não é psicanalista. Deixa eu só fazer uma observação aqui antes de continuar esse comentário, que é o seguinte: a Luciana Galhardo está respondendo a um vídeo. Nesse vídeo eu respondia a haters e a inscritos, tá? É o episódio número 2 dessa série de vídeos. E nesse vídeo daí eu trouxe um comentário de uma hater que falou. Ela discordou de mim, né? E aí ela falou: meu jovem, você não é o único que estuda psicanálise e tal. E ela vai se colocar contra ao que a gente tinha comentado lá no vídeo do Arthur Duval. Então, é sobre isso que a Luciana está falando aqui, tá? Sobre esse comentário de que a suposta psicanalista falou que eu não era o único que estudava psicanálise, porque ela estava discordando daquilo que a gente tinha falado no vídeo. De fato, só para comentar rapidamente aqui, porque não é o ponto central do que eu quero falar, mas me pareceu realmente ser uma pessoa meio escorregadia, né? Aquela pessoa que não é clara em suas questões, não fecha as suas questões, sei lá, talvez aí porque se alguma coisa der errado, ela diz: não, olha, não foi eu que disse isso. Por exemplo, é como um empresário que tem um colaborador. Se ele tivesse querendo cobrar ao colaborador, mas não podendo ameaçá-lo diretamente, aí ele fala: olha, se você não bater a meta, vai ficar complicada aí a tua vida. E aí o colaborador perguntaria: mas você está dizendo que eu vou ser demitido? E o empresário, para não ter que se comprometer com essa fala, ele fala: não, mas eu não disse isso a você. Não foi o que eu quis dizer, quem está falando é você. Então me pareceu alguma coisa nesse sentido aí, quando ela comentou: você não é o único que estuda psicanálise. O comentário dela posterior me pareceu ser de uma pessoa que não entendeu exatamente o que a gente estava propondo ali no vídeo acerca da psicanálise. E aí eu tenho a impressão que talvez seja uma pessoa mais ou menos nesse sentido, né? Porque ela poderia ter dito: não, eu também sou psicanalista, mas ela falou: você não é o único que estuda psicanálise. E aí acabou por aí. Depois ela muda para a questão da história, né? Você deveria estudar história e tal. Então eu acho que deve ser uma pessoa meio que escorregadia. Eu não acredito que seja psicanalista, mas não é porque discordou de mim, não. É porque eu achei que o raciocínio dela estava muito fora. E eu achei que se uma pessoa fosse psicanalista, fatalmente ela iria entender o que eu estava propondo ali. Poderia discordar, mas iria entender exatamente o que eu estava querendo propor no vídeo. Então, continuando aqui a questão da Luciana, ela falou o seguinte: desde muito jovem, tento entender todo o lado humano dos erros e bizarrices das pessoas, porque eu fico simplesmente obcecada pela pessoa até encaixar ela num ser humano. Parece com o meu interesse por cobras. Tenho medo, mas são lindas para mim. Você acha que a comoção contra o Arthur Duval é isso? As pessoas não o reconhecem mais como ser humano? Eu achei essa pergunta super interessante, porque essa pergunta abre margem para discutir algo que a gente não discutiu ainda no canal, que é essa percepção e esse raciocínio simplificado, e que, na minha opinião, tem um motivo por trás disso, que seria uma defesa. Eu vou explicar tudo. Esse raciocínio simplificado de dizer, por exemplo, num caso como esse, que o Arthur Duval ele não é um ser humano, porque ele fez algo que é reprovável moralmente. Então, por exemplo, comentários como: esse cara ou esse Arthur Duval é um monstro, esse cara não é um ser humano, não pode nem deve ser considerado como ser humano, me parece um raciocínio muito simplificado,
para que a pessoa não tenha que se confrontar com as questões próprias do ser humano, as questões inerentes ao ser humano, porque isso causa um certo desconforto psíquico que a gente poderia entender, por exemplo, na psicologia como dissonância cognitiva. Eu vou explicar basicamente o que é que eu estou querendo dizer com isso, mas antes eu queria trazer 2 comentários aqui de 2 pessoas que eu vou fazer questão de proteger a imagem. Não são haters meus, eu entendi que são haters do Arthur Duval. Mas, de qualquer forma, eu vou trazer o comentário deles para você entender onde é que eu estou querendo chegar. Por exemplo, essa pessoa aqui escreveu o seguinte: ato desumano. É isso que eu quero que você preste atenção. Ato desumano. Ou seja, é um ato, obviamente, que não é humano. E o outro comentário é esse aqui, ó. Não defenda o indefensável. Não há nesses seres humanidade. Esse ponto daqui tem muito em comum com a questão da Luciana Galhardo, que ela falou aqui o seguinte: você acha que a comoção contra o Arthur Duval é isso? As pessoas não reconhecem mais como ser humano? O que a gente precisa entender? Quando eu me deparo com algo que eu considero reprovável moralmente, e principalmente quando eu preciso ou desejo me posicionar publicamente acerca disso, existe uma tendência que eu observo de considerar algumas atitudes como monstruosas, atitudes monstruosas. Esse cara é um monstro. E eu não estou falando só do caso do Arthur Duval, mas estou falando de forma geral, né? Alguns crimes, por exemplo. Vamos citar crimes. Crimes que foram cometidos, crimes que são considerados hediondos, crimes que são bárbaros, né? Que são midiáticos, que por causa do seu modus operandi acaba ganhando uma proporção muito grande na mídia. É normal, inclusive, até você ver jornalistas e você ver pessoas comuns que falam que aquela pessoa seria um monstro, que falam que aquela pessoa não é humano, né? Isso não é um ser humano, isso daí é um monstro e tal. Me parece muito com uma tentativa inconsciente de não ter que refletir de uma forma mais rebuscada acerca da sociedade, acerca da atuação do que é o ser humano, por exemplo, da essência do ser humano. Me parece uma tentativa quase que desesperada, mas de qualquer forma inconsciente, de tentar se afastar psiquicamente daquele ser que cometeu um crime que eu julgo ser censurável. Na grande maioria das vezes é mesmo, tá? O caso do Arthur Duval, por exemplo, o caso de crimes, por exemplo, hediondos, mas existem outras questões mais corriqueiras do nosso dia a dia que eu sempre observo pessoas dizendo: mas essa pessoa é um monstro, essa pessoa, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, uma coisa errada que o camarada faça, que é o camarada é um motorista de ônibus e ele vê uma parada de ônibus lotada e ele finge que não vê e passa direto. Provavelmente você vai ver alguém que está muito atrasado, alguém que está precisando até mesmo ir para um hospital. Talvez alguém diga: esse motorista é um monstro, esse cara não é humano, esse cara é desumano e tal. A mesma coisa acontece também com mulheres, né? As mulheres, algumas delas são chamadas não só de monstros, mas eu já vi também: essa mulher é uma bruxa, né? Essa mulher é uma cobra, por exemplo. Obviamente a gente pode entender, né? Até porque existe uma frase que é atribuída a Freud bem interessante que diz assim: às vezes um charuto é apenas um charuto. Ou seja, não necessariamente a gente vai poder sempre atribuir um significado muito rebuscado, psicanalítico, inconsciente, acerca de determinadas atitudes. Mas como essa se repete muito frequentemente na sociedade, o fato de eu ver alguma pessoa fazendo algo que eu considero como moralmente censurável, ou até mesmo um crime, eu chamar essa pessoa de monstro. O bandido da luz vermelha é um monstro, o Fará, Jorge Fará, é um monstro, a Suzane von Richthofen é um monstro, é uma bruxa, como é que ela pode fazer isso com os pais? Obviamente, as pessoas que estão pensando dessa forma, e é muito natural que as pessoas pensem assim, mas me parece, é isso que eu quero provocar aqui no vídeo, me parece sempre um raciocínio simplificado e muitas vezes até fantasioso, né? E talvez aí até uma pontinha de um movimento de regressão, né? Beirando quase que uma infantilidade para não ter que refletir sobre algumas questões que são inerentes ao ser humano. Veja, quando eu defino que uma mulher é uma bruxa, quando eu defino que um homem é um monstro, por exemplo, que uma mulher é uma cobra, você sabe, obviamente, que uma cobra não teria a capacidade de fazer o que muito ser humano faz. Você sabe que monstros não existem. Você sabe, e talvez não saiba, mas enfim, acredito que muita gente sabe que bruxa não é exatamente isso que foi construído e foi repassado e transmitido através do inconsciente coletivo, né? Então a bruxaria não está relacionada com o que você aprendeu
com os contos de fadas e com os desenhos da Disney. Então, esse tipo de raciocínio, ele me parece um raciocínio infantil e simplificado, como se fosse um afastamento psíquico, uma tentativa inconsciente de fuga para não ter que refletir sobre as questões que são inerentes ao ser humano. Eu vejo muita gente falando assim, olha, esse cara que fez isso é um animal. E eu acho, inclusive, até muitas vezes desrespeitoso com o animal, porque o animal, na verdade, é um ser que ele mata para comer. Nós somos, como seres humanos, o único ser vivo que não mata necessariamente para se proteger nem para se alimentar. A gente mata por ódio, a gente mata por inveja, nós matamos as pessoas para não ter que permitir que essas pessoas sejam melhores do que nós matamos pessoas porque nós achamos que elas deveriam nos amar e como elas não nos amam, nós nos achamos no direito de matar essas pessoas. Então, de certa forma, você chamar uma pessoa que cometeu um crime de um animal, me parece sim uma falta de respeito com o animal e um raciocínio extremamente primário. A gente precisa entender que o ser humano, ele tem sim essa capacidade de tirar a vida de outras pessoas. E por que eu acho que acontece esse afastamento psíquico, né? Definindo as pessoas como monstros, como cobras. Eu acredito que, de certa forma, pelo menos não em todo mundo, mas numa grande parte dessas pessoas, é para não ter que lidar com o desconforto da conclusão que é você chegar, que você também é um ser humano e você tem semelhanças com aquela pessoa que cometeu um crime bárbaro, que cometeu um erro que é moralmente reprovável, que precisa muitas vezes prestar conta com a justiça, mas essa pessoa é um ser humano e eu sou um ser humano. O Arthur Duval é um ser humano, a Suzane von Richthofen é um ser humano, a Elise Matsunaga é um ser humano, cada um tem as suas motivações, cada um lida com os seus respectivos desejos de uma forma completamente diferente, e quando eu chamo essas pessoas de monstros, de bruxas, de cobras, de animais, é para não ter que lidar com esse desconforto, né? De se deparar com uma situação como essa e fazer a reflexão que é saindo do senso comum, fazer uma reflexão mais rebuscada, mais complexa, que é, poxa, o ser humano é realmente assustador. O ser humano é assustador e pior ainda, eu sou um ser humano. Porque quando eu defino que uma pessoa que cometeu um crime é um monstro, eu estou categorizando ela numa determinada categoria que é diferente da minha. Essa pessoa é um monstro, eu sou um ser humano. Então, logo, eu não teria capacidade de fazer algo nesse sentido, algo parecido com isso, algo próximo disso. Então, como eu sou melhor do que ele, porque ele cometeu esse erro, e eu sou um ser humano e ele é um monstro, então eu não tenho que me preocupar com questões mais rebuscadas, que é a complexidade dos desejos do ser humano, a complexidade que é lidar com os desejos, muitas vezes, passando por cima do direito de outras pessoas. Como é que eu lido? Será que eu estou lidando com esse desejo? Será que eu teria capacidade, por exemplo, de cometer um crime desse? Será que a condição do ser humano é realmente essa condição afortunada? Nós somos diferenciados, né? Então, quando eu vejo um crime e eu vejo que aquilo é do ser humano, eu percebo o quanto que o ser humano é miserável, mas veja só, você também é ser humano, eu também sou ser humano, então eu também sou miserável, como pode? Isso causa uma dissonância cognitiva. Então, eu acredito que muita gente faz esse afastamento psíquico, classificando essas pessoas como seres inexistentes, muitas vezes, como é o caso de monstros, né? Porque esse raciocínio simplificado me afasta e me protege de ter que lidar com sintomas da sociedade. O que você vê de crime na sociedade, o fato, por exemplo, do Arthur Duval, para pegar como exemplo, né? É um sintoma da sociedade. Ele não é uma causa, ele é um sintoma da sociedade, de uma sociedade que se aproveita da vulnerabilidade social de outras pessoas para ganhar proveito, seja ele sexual, seja ele financeiro, seja ele em qualquer âmbito da sua interação com a sociedade. O fato é classificar essas pessoas dizendo que elas não são seres humanos, dizendo que elas são monstros, que elas são cobras, que elas são bruxas, que elas são animais, de certa forma é querer infantilmente me afastar de uma reflexão mais rebuscada acerca da condição miserável do ser humano. Então eu achei muito interessante essa reflexão e quis trazer para cá. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e deixa suas perguntas e comentários aí abaixo. Quem sabe não possamos gerar mais um vídeo respondendo as suas perguntas, tá? Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.